seus observadores. Hoje nós estamos aqui no Teatro Raul Cortez para levar até vocês a coletiva de imprensa de um espetáculo que conquistou Portugal e eu tenho certeza que vai conquistar vocês também. No seu elenco, Reinaldo Gianecchini e Ricardo Tosi. Uma história emocionante, impactante, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Os Guardas do Taj. Na verdade, ele não é um texto indiano. O autor, que é o Rajiv, ele é filho de indianos, né? E aí eu tinha lido alguns textos desse mesmo autor, que é um autor contemporâneo, americano, maravilhoso e tal. Na época eu estava atrás de um texto para montar, tinha gostado de um outro texto dele. Quando entrei em contato para pegar os direitos para fazer a montagem, isso na época que eu ia montar como ator, uma outra coisa, esse texto já estava vendido e aí ele estava terminando de escrever Os Guardas do Taj. Eu conversando com ele pela internet, ele falou, ó, tem um texto que eu estou acabando, que a gente vai estrear agora aqui nos Estados Unidos, que eu vou te mandar em primeira mão, se você gostar, como esse outro já está, os direitos estão vendidos para o Brasil e tal, se você quiser ler. E eu li e me apaixonei pelo texto. Pensei em produzir ele depois de um tempo, comecei a produzir, assim, a fazer umas leituras com os amigos, uma coisa assim. Eu gostava muito do projeto e dei uma engavetada nele a princípio. Quando eu fui fazer A Lei do Amor, que era uma novela que o Gianni estava fazendo, que o Ricardo também fazia, que eu também fazia, eu e o Gianni a gente tinha uma vontade de fazer algum trabalho juntos, a gente não sabia o que, a gente ainda estava procurando alguma coisa. Apareceu um outro texto, que era a história de dois irmãos mais velhos, que era um texto super denso, assim, e aí que precisava de um ator mais ou menos da idade dele, que fosse meio parecido, e aí ele falou, tem o Tosi que está aqui, vamos chamar ele para ler. A gente leu, eles leram esse texto, e aí quando nós fomos atrás dos direitos desse texto, também estava meio enrolado, não tivemos a liberação, era muito caro, e, enfim. E aí eu falei para eles, ó, eu tenho um texto guardado aqui que eu tenho muita vontade de fazer, que eu acho que tem um tema que é super importante de ser falado, enfim, apesar de ser Os Guardas do Taj, ele acontece em 1600 e pouco, na inauguração do Taj Mahal, mas ele, na verdade, ele tem fala muito de hoje em dia, assim, das relações humanas, de amizade e tal. E eles leram o texto e se apaixonaram. E é muito difícil você encontrar texto que fale sobre a amizade entre dois homens, né? Sem um caráter necessariamente que vá para uma coisa sexual ou uma coisa do gênero. E a gente sempre procura hoje em dia, como é difícil você produzir teatro, então a gente sempre está atrás de textos com menos atores, que você consiga concentrar, contar uma boa história e de repente não tendo um elenco gigante, porque é mais difícil para agenda, essas coisas todas. E aí quando a gente se deparou com esse texto, fizemos uma leitura lá, os dois falaram, não, é esse aqui que a gente quer fazer, os direitos já estavam comigo. Eu falei, então vamos embora. E aí a coisa toda ela foi acontecendo muito rápido, assim. Elas leram o texto também, ficaram a fim de fazer, já tinham uma vontade de trabalhar com o Gianni, como elas falaram. E a gente acabou estreando em Portugal. Eu sempre faço essa piada, já fiz umas vezes lá em Portugal, mas é porque eles são muito difíceis, então é um diretor para cada ator. Nós somos personal directors. Cada um dirigiu um. E a concepção é 50% 50%. É mais ou menos. A gente se conheceu, na real, o João me chamou para dirigir com ele um espetáculo lá no Rio. Que era dele. Que era um texto meu e que eu também não estava esperando fazer como ator. E na época, acho que ele estava com uma agenda, que estava com medo da agenda, não sei o quê. Falou, vem e dirige comigo. Foi meio isso. E dessa vez foi um pouco o oposto, assim. E aí eu falei, na hora me lembrei, porque realmente eu admiro muito o João, então acho que isso também é fundamental, sabe? Quando você faz uma parceria, então eu escuto muito a opinião dele também, então na encenação isso se reflete, sabe? Tem um respeito pelo gosto e pelas coisas e a gente chega num equilíbrio, então... Acho que é gostoso sempre porque assim, eu vou aprendendo com ele, eu vou vendo, aí a gente vai se estimulando e assim... Mas vocês optaram pela co-direção por algum motivo? Por essa questão primeiro, quer dizer, na verdade esse projeto era do Rafael, aí o Rafael ficou com a agenda apertada e me chamou. Você quer dirigir comigo um texto inédito do Rajiv Joseph que fala de um tema absolutamente atual com o Gianecchini e o Tosi para estrear em Portugal? Eu falei, não, né? Vou ficar em casa. Quero já. E a escolha por Portugal, estrear em Portugal, teve um motivo especial? Então, foi o acaso. Como a gente falou no começo, a gente ia estrear aqui no Brasil, em São Paulo. Era a ideia inicial, mas aí a gente não conseguiu a pauta, a nossa pauta caiu. Uma pauta de Portugal também caiu e eles comunicaram a produção que tinha caído, se eles tinham algum espetáculo na manga. E ela falou, pronto, a gente não tem, mas a gente tem um para estrear. E aí ela falou, então vem estrear aqui. E a gente
a gente segura a onda de estrear aqui. E a receptividade do público de lá é boa, positiva, Muito boa. Eu achei muito boa também, eu peguei metade da temporada de jornada. A gente dividiu isso. Então vimos espetáculos diferentes. Mas eles são incríveis, é um público incrível, atento, educado. Acho que tem a questão, às vezes, da língua que é muito atraente para eles, e às vezes é engraçado que tinha momentos que ficava mais engraçado por causa da língua. Uma entrevista do Tosi disse que em certos momentos o pessoal de lá riu bastante em momentos que mas é que às vezes é que a gente consegue imaginar bem isso, que se vem uma companhia portuguesa, aí o português fala assim, ai meu caralho! Aí você ri do palavrão que você não ria mais, assim, é o jeito de falar. Tinha algumas coisas que eles falavam que, por estar falando em português brasileiro, eles achavam engraçado, como a gente também poderia achar engraçado, algumas palavras soavam engraçado, então não era uma piada, mas eles acabavam se divertindo um pouco. Mas eles estão super acostumados, né? Muito mais do que a gente, então não estranham, não distancia, a peça chegou, emocionou onde tinha que emocionar, é um público muito quieto, em determinado sentido, e muito quente também. Muito quente. E da estreia de Portugal para cá, houve alguma mudança de acordo com a reação do público, por parte de vocês, ou não? O espetáculo é absolutamente igual. Não, de reação de público não, a gente teve muita mudança por uma questão de cenário, de palco. A gente aqui reconstruiu o cenário, ele é um pouco diferente do de Portugal, porque aqui ele é mais robusto, lá a gente mudava muito de teatro, então ele era menor e mais leve, então a gente ainda está se adaptando a isso aqui, né? Então fizemos modificações de passagem de cena e coisas que a gente fez lá em Portugal em teatros enormes, então que às vezes você via de cima, tinha que tampar, tinha uma outra, e aqui é diferente, assim, os nossos problemas são outros, então... E acho que melhoras normais do dia a dia que a gente vai tentando aprimorar, nenhuma mudança por causa de alguma coisa, uma reação, ou alguma coisa que a gente não tenha ficado feliz nesse sentido, mas coisas que a gente está sempre buscando achar o caminho melhor, o tempo melhor, o jeito melhor de fazer mesmo. A gente defende que essa história aconteceu. A gente não sabe, na verdade, assim, não existem provas concretas. É uma lenda, né? É uma lenda. Ao mesmo tempo, existe uma vertente que diz que essa história ela aconteceu, mas que eles abafam para não atrapalhar. Acho que quando onde existe fogo, né? Eu acho, onde existe fumaça, tem fogo. Eu acho que assim, alguma coisa deve estar acontecendo. Quem que inventou isso do nada? Para difamar o imperador? Eu sei lá, eu acho que alguma coisa ele fez. Cortou mesmo um dedo, E o Rajiv é de família indiana, então acho que é uma coisa bem presente lá. E o que eles dizem é que essa história foi muito abafada, assim como a gente não sabe como o Cristo Redentor subiu até lá em cima, se alguém morreu levando ou não, né? Porque é um ponto turístico, é uma coisa assim, então que isso acaba, às vezes, atrapalhando um pouco Ninguém queria que ficasse na história do Taj Mahal esse acontecimento sangrento, marcando o maior monumento que é mas os historiadores eles recuperam. Brasília, os candidatos morreram na construção de Brasília, os historiadores conseguiram. Mas isso não é provado. Acho que assim, Brasília está há 600 anos atrás, isso foi em 1640. Então é tudo muito nebuloso, né? Então fica essa coisa da lenda, mas acho que ao mesmo tempo não é, apesar da peça isso ser um tema central da peça, é um acontecimento central. Não é sobre isso que estamos falando, absolutamente, sabe assim, é sobre essas ordens que nos são impostas e que a gente tem que obedecer, ou enfim, sobre tiranos que estão no poder, é mais sobre isso do que sobre exatamente a coisa meio, pelo menos a gente encarou assim a peça, a gente vê a peça assim, não é o acontecimento do sangue, do mar de sangue, que em algumas montagens acho que até tinha uma coisa assim, em outras não. Mas não é isso, não é o foco da história, assim, sabe? Apesar de ser o grande acontecimento, né? É o que muda a relação dos dois amigos.